afetividade, primeira infância e autonomia é um assunto que parece corriqueiro, então que as famílias não gastam tempo, não param para conversar sobre isso. Mas é muito importante, porque na primeira infância é onde a criança, o sujeito, vai se desenvolver, vai se descobrir, né, vai se situar no mundo. O que é a primeira infância? Primeira infância é o período que abrange do nascimento aos 6 anos. A gente faz assim uma correlação com a vida pré-escolar, é o período da vida pré-escolar. E é onde ele vai ter as primeiras cognições, as primeiras percepções da vida, vai começar a se movimentar, engatinhar, andar, falar, vai se tornar um sujeito social, afetivo. Então a primeira infância é esse momento das grandes descobertas e conquistas. Tem que ser um momento valorizado. Tem que ser um momento valorizado na família, pelos pais, pelos profissionais, para a criança ir tendo confiança e poder se sentir segura para desbravar o mundo que vem pela frente, né? As relações, os protótipos de relações que ela constrói nessa primeira infância, nesse primeiro momento, ela vai levar para o resto da vida dela. Então a gente tem que valorizar esse momento de uma maneira especial. Mas quando a gente está falando da afetividade, primeira infância, afetividade, a gente pensa logo em quê? Em beijinho, em carinho, no upa gostoso, no eu te amo, meu filho lindo, mamãe ama, mamãe adora. Mas a afetividade vai muito além disso. Claro que o carinho é muito importante, o beijinho é uma delícia, mas a criança ela precisa de outros recursos que o adulto mostra para ela através da afetividade. Quando o que é afetividade mesmo? É você dar sentido, legitimar, compreender, explicar para a criança o afeto dela e tudo, né, que é da maneira que ela é afetada, tanto da maneira positiva quanto da maneira negativa. A maneira positiva, que bom que ela conseguiu calçar o sapato sozinha, parabéns, parabéns que colocou o brinquedo no lugar. E a maneira negativa? Quando a criança está estressada, é a forma mais difícil. A criança está estressada, está chateada, está triste, está angustiada. A gente poder legitimar esse sentimento, falar sobre isso, né, e explicar para a criança o que ela está sentindo. O que é legitimar um sentimento de uma criança? Você está na pracinha e aí, brincando ali com um amigo, um pega o carrinho do outro. Teu filho bate no amigo. Chora, tem uma situação de desconforto. É uma situação de desconforto para os pais, para o adulto que está presente. Você se sente olhada, tendo que tomar uma posição. A outra família espera que você tome uma posição. E aí você vai lá e briga, diz que não pode, que é feio. É feio bater, não pode bater. Mas não adianta nada você falar isso na hora que os ânimos estão à flor da pele, que os sentimentos estão à flor da pele. Você tem que acolher a criança e explicar para ela o que ela está sentindo. Filho, eu estou vendo que você está com raiva. Você está muito chateado, isso que você está sentindo é raiva, porque o amigo pegou o seu carrinho e você bateu nele. O que a gente podia ter feito? Bater não pode. Mas o que você podia ter feito para resolver essa situação? Como a gente podia ter resolvido? Vamos conversar? Vamos conversar com um amigo? Vamos conversar sobre isso? E dar novas oportunidades para a criança. Pode ser que naquele primeiro momento não faça efeito, porque isso é uma questão de repetição, né? A primeira infância, ela é baseada na repetição. A educação é baseada na repetição. Então, a gente, nesse primeiro momento, não tem muito efeito. Numa segunda vez, vai ter um pouquinho mais. Na terceira, ela já vai entender o sentimento dela. Ela vai saber que aquilo é raiva, que aquilo é tristeza, que sentir raiva não é feio, que a mamãe, o papai, a babá, a vovó, a professora, o outro amigo também sentem raiva, mas que ele não pode bater, que ele tem que lidar de uma outra maneira. Outra vertente da afetividade é a gente dar autonomia e dando segurança para a criança se sentir autônoma no mundo dela. Autonomia dentro da capacidade para aquela idade. O bebezinho, quando ele começa a se movimentar sozinho, a engatinhar, a ficar em pé, o que a gente pode fazer? Colocar brinquedos ao seu alcance, para ele poder escolher qual brinquedo ele quer. Poder pegar um,
poder pegar outro. E assim ele vai adquirindo esta autonomia. A criança maiorzinha, o que a gente já pode fazer com uma criança de 2, 3 anos? Ensinar ela, né, na hora do cuidado com o corpo, que é uma coisa também muito importante nesse período da vida, a criança ela vai descobrindo o próprio corpo, então a gente ensinar ela que ela é quem cuida dela também, esse cuidado com o corpo. Então, no banho, você ensinar que ela pode lavar as pernas, os braços, a barriga. Eu brinco que barriga de criança é sempre muito lustrada, porque é onde eles lavam melhor. Eles podem fazer isso enquanto a mãe, o cuidador, lava o cabelo, lava o bumbum. Agora, não adianta a criança lavou o braço e você fala, você não lavou muito bem, e lavar por cima. Ou você dá autonomia, ou você não dá. Não tem problema se naquele dia não ficou super, hiper limpo. No próximo banho vai ficar. Então você vai dando essa oportunidade dela se experimentar como sujeito, experimentar o próprio corpo e experimentar a autonomia. Na hora, assim, o vestir. O vestir é outra coisa muito importante para a autonomia da criança. Então, no primeiro momento, ela vai ficar desajeitada. Ela vai vestir as duas perninhas no mesmo buraquinho do short. E aí o que você vai fazer? Você vai lá, vai ajudar, vai mostrar qual é, que bota uma perna de um lado e outra perna no outro. Para vestir a blusa, ela vai levantar os bracinhos e você vai tirar a blusa. Quando ela for maiorzinha, ela começa a conseguir, ela tira até uma parte e você tira o resto. O adulto tem que ser sempre, né, tá ali naquele papel de auxiliador. Ele tá ali para auxiliar e não para fazer pela criança. Tem, às vezes, umas situações que são mais complexas. E qual é a dica nessa hora? É você fracionar. Fracionar de uma maneira que fica mais fácil para a criança. Colocar a meia, a criança já precisa assim, de novas aquisições. É muito difícil para uma criança botar meia. Não parece pra gente, é bobo, veste a sua meia. Mas é difícil. É difícil de coordenação motora mesmo. Então, você colocar a meia na ponta do pé e ele lá e puxar, vocês fizeram um trabalho em equipe e valorizar esse trabalho em equipe. Na hora de calçar o tênis, você abre o tênis, desamarra, abre, a criança calça, você amarra e fala, que bacana, você calçou seu sapato sozinho, agora a mamãe vai amarrar. Mesma coisa na sandália, né? E a gente vai dando essa oportunidade de experimentação. Outra coisa assim, muito bacana da gente fazer é deixar a criança ter escolhas acessíveis à idade dela. Então, ao invés de eu abrir o armário e separar qual roupa o meu filho vai vestir, eu pegar 2 camisetas e perguntar, você quer botar camiseta laranja ou amarela? Eu estou determinando que hoje é o dia de camiseta, temperatura é essa, o clima é esse, ele vai vestir camiseta, mas ele pode escolher se vai ser a laranja ou a amarela. Uma dica boa também para a gente trabalhar a autonomia da criança é você oferecer essa oportunidade dele escolher, mas dentro da regra. Isso é uma coisa que ajuda muito nos momentos de birra e ajuda muito a criança a ser produtiva na casa. Como assim? Você tem uma regra. Para dormir tem que escovar o dente. Tem que estar com o dente escovado. Será que a criança não pode escolher se ela quer escovar o dente antes ou depois de botar o pijama? Nós adultos temos dias que a gente quebra a nossa rotina. Por que a criança não pode também? Então ela tem que escovar o dente, mas ela pode escolher se ela quer escovar o dente antes ou depois do pijama. Foi cumprida a regra da mãe, mas ela se sentiu autônoma na sua decisão. Isso é muito valioso e isso mostra uma coisa amorosa da mãe, amorosa do adulto que está cuidando, né? Porque o adulto está dando o quê? Está dando voz àquela criança, está dando vez. Então, quando a gente está falando da afetividade, é isso também, né? A afetividade é a gente poder legitimar nesse sentido a criança, legitimar o desejo dela, legitimar a fala dela, a vontade dela. Criar crianças parece óbvio. Falar de infância, falar de afeto, parece óbvio, mas não é. A gente tem muito a compartilhar e muito a dividir. Se inscreva no canal.